Atenção, região Nordeste! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Elienay Cabral, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e dirigentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. A natureza da igreja. Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica sobre a igreja. Estamos estudando neste trimestre o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a missão da igreja no mundo. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3, que é a natureza da igreja. Eu quero convidar você para ver e apontar para você o plano de aula. Está muito bem delineado pela nossa competente equipe de educadores da nossa editora. Esse plano de aula acompanha aquilo que eu desenvolvi ao longo desta lição bíblica ou das demais lições bíblicas. Nós temos aí a apresentação da lição, que vai mostrar os objetivos desta lição. Nós temos aí 3 tópicos para comentarmos esta lição bíblica. E nós queremos aqui já começar aqui na introdução. O que define uma igreja? Esta lição você observou aí que é a natureza da igreja. E quando a gente fala na natureza da igreja, a gente se refere àquilo que ela é em sua essência. Aquilo que define a igreja, que ela é aquilo e não pode ser nenhuma outra coisa. E isso é o que a gente fala da natureza da igreja, o que define uma coisa na sua natureza. E aí nós colocamos o quê? Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas questões que definem a igreja em sua essência. E aí nós vamos ver que uma igreja genuinamente cristã, ela precisa ou ela tem uma natureza confessional. E aí nós vamos ver também que ela tem um aspecto local, universal, visível e invisível. E também ela é definida na sua natureza pela sua unidade. Tá bom, pessoal? Pois bem, vamos ir para o ponto
para o tópico 1, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Observe como nós esboçamos esta lição para tornar mais didática. Nosso objetivo aí, quando a gente trabalha com esse esboço, a gente segue uma linha mais expositiva, para facilitar o entendimento. Então está dividida a lição em 3 pontos: a natureza da igreja na sua dimensão confessional, que é o ponto 1. O ponto 2, a natureza da igreja na sua dimensão local e universal. E o ponto 3, a igreja na sua dimensão comunitária. Tá vendo? Essas esferas nas quais nós poderemos entender aí a essência da igreja. Pois bem, vamos aí para a igreja na sua dimensão confessional. Quando a gente fala confessional, a gente está remetendo aí, nós estamos nos referindo aos fundamentos apostólicos, né, da igreja, como está na palavra de Deus, a igreja edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Primeira coisa que nós falamos aí, que a igreja, na sua essência, né, a natureza da igreja, a igreja bíblica, ela é confessional porque ela é fundamentada na palavra. Nós destacamos neste ponto aí tanto o aspecto da palavra viva, a palavra encarnada, que é o Cristo Jesus, a palavra viva de Deus. Toda igreja cristã, toda igreja que quer ser verdadeira, ou a igreja verdadeira, ela precisa ser cristocêntrica. Ela é uma igreja logocêntrica, porque ela é fundamentada na palavra de Deus. A palavra viva, Cristo Jesus, que é o fundamento da igreja. O livro de apoio, eu vou explorar isso de uma forma mais aprofundada, tomando como conceitos bíblicos aquele desenvolvido ao longo da teologia sistemática, tá bom, pessoal? Então nós vamos falar aí, olha só o que eu coloquei aqui. Primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, Jesus é a palavra que se humanizou. Você vê isso desenvolvido aí no Evangelho de João. João ele vai falar, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que é Cristo Jesus, a palavra encarnada, o Verbo divino. Então a igreja é fundamentada, a igreja na sua essência, ela precisa ser cristocêntrica. Eu destaquei em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras, que é a palavra inspirada. Veja o contraste, a palavra encarnada, Cristo vivo, e a palavra inspirada, que é o texto sagrado. Uma igreja que não tem como fundamento a Bíblia, ou tem como fundamento a Bíblia e outras revelações, não é a igreja genuinamente cristã, não tem na sua essência, né, na sua essência ela não é uma igreja cristã, porque a igreja cristã verdadeira, ela é fundamentada no Cristo vivo e nas escrituras sagradas, aquilo que nós definimos aí a partir da reforma do século XVI, né, a igreja bíblica, ela tem a sola escritura, somente as escrituras como parâmetro. Então nós temos que mensurar a nossa fé, a nossa crença pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelo texto escrito. Nós não podemos deixar um cano aberto, acreditar no cano aberto, onde novas revelações vão se somando, né, a revelação neotestamentária, a revelação bíblica. Nós não podemos acreditar dessa forma, nem aceitamos esse tipo de crença, né? A revelação bíblica, a Bíblia é a palavra de Deus, é o parâmetro para a igreja. Então a igreja, na sua essência, ela é logocêntrica, porque ela é firmada na palavra viva, Cristo, e na palavra inspirada, que são as escrituras sagradas. Nós colocamos também que a igreja, como eu desenvolvo no livro de apoio, se ela é logocêntrica, firmada na palavra, ela é também uma igreja pneumodinâmica, que é firmada no Espírito, né? Ela é uma igreja que é
a habitação de Deus, né? E é formada aí, selada pelo Espírito Santo. Eu coloquei a igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Está aí escrito, o Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no convencimento do pecador. O Espírito é que nos convence do pecado, e o Espírito que nos conduz a Cristo. Nós somos despertados pela palavra de Deus, nós somos convencidos da nossa pecaminosidade, pela convicção do Espírito Santo, que nos traz a palavra de Deus ao nosso coração. Esse é o conceito bíblico. E aí nós vamos ser a habitação do Espírito. Então a igreja bíblica, na sua essência, na sua natureza, ela precisa ser uma igreja, que é cristocêntrica, mas ela também tem essa dimensão pneumodinâmica, que é a habitação do Espírito Santo. Eu falei numa lição anterior, que a igreja bíblica, ela tem o batismo no Espírito, que é a inserção no corpo, o batismo no corpo, desenvolvida no primeiros Carta aos Coríntios, capítulo 12, e Paulo mostra isso também em Romanos, capítulo 8. Ele diz: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Então, a igreja cristã, na sua essência, ela é a habitação do Espírito. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Olha, essa dimensão do habitar no Espírito, nós vamos desenvolver isso posteriormente, mas a essa dimensão aí do peripatel, que é o andar, esse andar no Espírito, esse caminhar, no Espírito é muito importante para a gente destacar aqui, tá bom, pessoal? Muito bem, vamos para a dimensão local e universal da igreja, que é o tópico 2, a igreja local e visível. Pois bem, a igreja, eu já falei em lições anteriores, que ela existe de forma concreta. E ela existe de forma concreta como? Ela existe na dimensão aí comunitária, nós vamos falar no ponto mais posteriormente, mas eu quero destacar aqui, quando eu falo nesse aspecto local, a comunidade, a igreja existe localmente. Ela existe localmente numa cidade, ela existe localmente numa região, ela exige localmente, até num bairro. Então a igreja é local e visível, todo mundo sabe que ela está ali. Todo mundo sabe que existe a igreja naquela localidade. Biblicamente podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Aqui não há segredos, não há muito que a gente explorar, mas apenas destacar a importância que tem esse aspecto local. Paulo escreveu às igrejas de Corinto, a igreja de Corinto, como está escrito, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí são palavras de Pedro, que escreve a igreja nesse aspecto espacial ou local. Então nós temos, falando nisso aí, que a igreja local ela tem suas peculiaridades e particularidades. Isso é importante, que mostra que as igrejas, elas não, vamos dizer, elas não é uma cópia da outra. Ela tem as suas particularidades. Por isso que a gente precisa atentar para isso, porque são comunidades, bairros, culturas diferentes. A igreja existe nesse contexto para a gente poder entender até o aspecto missional da igreja, tá bom, pessoal? As particularidades estão explicadas aí no texto. E aí eu falo da dimensão universal e invisível da igreja. Olha, a igreja, se ela existe localmente, também ela existe universalmente. E aí eu coloco o quê? Assim como a igreja existe em sua dimensão local, ela existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois fazemos parte dela. Contudo, nem sempre estamos conscientes do seu aspecto universal. A igreja não está limitada ao espaço geográfico, físico. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares,
E o que mais? E por aqueles que já estão também na glória, conforme Hebreu 12, 23. Então a igreja, você está vendo a amplitude que é essa igreja. Ela existe geograficamente, vamos dizer assim, na sua dimensão espacial, mas existe no seu aspecto universal. Aí nesse sentido a igreja, ela está aqui no Brasil, ela está nos Estados Unidos, ela é formada por cristãos, tanto cristãos asiáticos, como cristãos, os americanos, brasileiros, aí não tem distinção, né? Nós formamos uma igreja, nesse sentido aí não tem a questão geográfica, e também aqueles que já estão na glória, também faz parte dessa igreja, nós colocamos aí. No livro de apoio há uma exploração bem mais ampla sobre isso, principalmente o aspecto denominacional que algumas pessoas confundem, e nós mostramos a origem disso no livro de apoio, que a igreja ela não pode ser confundida com denominação. Eu coloco aí que as denominações são humanas, elas podem existir, podem desaparecer. Quantas denominações já existiram, não existem mais? Mas a igreja não. A igreja ela continua existindo. Há denominações genuinamente cristãs, eu exploro esse conceito no livro de apoio, né? E há denominações que não são cristãs, né? A gente tem que ter consciência disso. Então nós estamos falando daqueles que têm os princípios bíblicos, que seguem a palavra de Deus, que têm Cristo como seu fundamento e as Escrituras como parâmetro e sua regra de fé, tá bom, pessoal? A igreja na sua dimensão comunitária, aí nós destacamos mais a questão da unidade da igreja. Eu até destaquei aí que aquilo que o diabo não consegue, pela perseguição, calar a voz da igreja, ele vai fazer através da divisão, enfraquecer o corpo, quebrar o corpo, né, dividir o corpo. Então nós devemos ter cuidado nisso. Por isso todo o apelo das Escrituras para que se mantenha a unidade do Espírito, a unidade da igreja. Você vê isso, Paulo escrevendo, né, de uma forma bem incisiva. Não é? Ele escreve a carta aos Coríntios, 1 e 10 de 1 Coríntios, ele diz que estava informado pelos irmãos da casa de Cloé que havia divisões na igreja. E Paulo trabalhou muito, né, essa questão para que a igreja não fosse dividida, a igreja mantesse a sua unidade, né? Então, pessoal, isso é importante a gente falar nesse contexto, né, da igreja, nas suas dimensões que vão revelar sua verdadeira natureza. Eu vou aqui fazer uma síntese novamente. A igreja na sua dimensão confessional, aí nós vimos aí a igreja no seu aspecto aí logocêntrico, né, e também no seu aspecto aí da dinâmica do espírito, pneumodinâmica, que aí está falando a dinâmica do espírito. A igreja ela precisa ter esses parâmetros. Falamos aí na questão local e universal, local e visível, e universal e invisível. São outra dimensão da igreja que a gente precisa levar em conta. E o aspecto comunitário é a questão da igreja como indissolúvel. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue por meio da perseguição, é o que eu acabei de falar, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Isso quem vive na esfera pastoral sabe como é importante isso, né, para o pastoreio, para a existência da igreja. A unidade da igreja, Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentimento e a mesma coisa. Filipenses 2:2. No livro de apoio eu exploro isso e mostro a questão da unidade dentro da diversidade. Não é simplesmente um conformismo. A gente precisa entender isso e não idealizar a igreja de uma forma irreal, porque isso só vai levar à frustração. Mas cada igreja tem a sua particularidade, diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos.
aliar o que os teólogos chamam de unidade de essência. Isso é um conceito bem interessante que nós colocamos aqui. Na Trindade, por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com a mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Está vendo como isso deve ser o parâmetro para a igreja? Esse exemplo da Trindade, né? Que são pessoas diferentes, mas que possuem a mesma essência. Isso é importantíssimo. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, somos diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas mesmo assim, somos em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus. Muito interessante essa colocação que nós fazemos aí, para você entender a importância que é a igreja do Senhor. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficar por aqui com mais essa lição. Eu creio que vai trazer uma edificação para a sua vida, para seu ministério, para a sua família, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A Escola Dominical é o lugar ideal para aprofundarmos o estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Nela, cristãos de todas as faixas etárias aprendem acerca do plano de Deus, das doutrinas bíblicas e de como aplicar esses ensinamentos em suas vidas. E no primeiro trimestre de 2024 não será diferente. Estudaremos nas lições bíblicas adultos da CPAD sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A igreja como um ideal de Deus, sua essência como projeto divino, a missão da igreja de Cristo, sua importância para alcançar todos os povos, as preciosas ordenanças na igreja, o batismo e a ceia do Senhor, o papel da pregação no culto, a relevância de anunciar a palavra de Deus. No primeiro trimestre teremos os comentários do pastor José Gonçalves, que também traz uma abordagem segura sobre a igreja como organismo e organização, o ministério e a disciplina da igreja e muito mais. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical.